nós vimos na primeira parte que Jesus Cristo é sempre o modelo, né? O modelo do casamento, a sua relação com Deus, deve ser refletida na relação na igreja. A igreja entre os irmãos deve refletir a relação de Jesus com o Pai, né? Considerando o outro superior a ele sempre. Se todos fizerem assim, a igreja será uma maravilha, né, pastor? Eu não é, pastor? Com certeza, né, pastor? Só que para a igreja ser assim, não é somente aqui no culto, é nos lares. Então, passamos a falar de famílias, novamente. Então, na família que deve ter esse costume da mulher considerar o marido superior a ela e do marido considerar a mulher superior a ela. Sabe aquelas palavras mágicas? Desculpe, por favor, com licença e obrigado. Desculpe, por favor, com licença, obrigado. Ou no caso da mulher, obrigada. Qual foi a última vez que você disse na sua casa para o seu filho, ou para a sua mulher, ou para o seu marido, por favor? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você disse assim, obrigado, obrigada? Com licença, ou principalmente, desculpe. Desculpe. Muitas e muitas vezes ela é testemunha. A gente pede desculpas, um ao outro, mas desculpa sincera. Sabe aquela desculpa assim, desculpe, não sabia que você era tão sensível. Não peça desculpas então, fique calado, é melhor. Se é essa a desculpa que você vai pedir, então, por favor, não peça. Ou então assim, com licença, com licença. Não peça com licença. Vai estragar a palavra. Entende? A palavra vai ficar estragada na sua boca. Ela não serve para isso. Então, se o marido pede à esposa alguma coisa, ela gosta de ouvir por favor, filha, me passa essa colher para eu mexer esse café. E não é, cadê a colher dessa mesa? Não tem colher nessa mesa, não. Cadê o faqueiro? Jogaram fora, foi? Pede. Quando ela entregar, obrigado, meu bem. Mas ela é minha esposa. Ela é a mais próxima entre os próximos. E a palavra diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O mais próximo entre os próximos é o teu cônjuge, teu marido, tua esposa e os teus filhos. Se na igreja eu sou tão educado com as irmãs e com os irmãos, por que na minha casa eu não sou? Então tem uma coisa errada aí. Se na igreja eu sou uma coisa, em casa eu sou outra, qual o nome que se dá a isso? Eu sou uma coisa em um ambiente e sou outra coisa em outro ambiente. Que nome eu dou a isso? Começa com a letra H, I, P, O. Hipocrisia. Ou não é? Falsidade, qualquer coisa. Dupla personalidade, coisa desse tipo. Então, eu devo ser aquilo que eu sou na igreja, no meu lar. É claro que no lar nós estamos mais soltos, né? Não tem as amarras da sociedade, da cobrança. Na minha casa eu posso tirar a camisa, na minha casa eu posso brincar, eu posso dar risada. Isso é lógico, não é também uma prisão. Na casa deve ser uma prisão. Mas eu estou falando das atitudes, da ética, do companheirismo, da harmonia. Amém? E por falar em harmonia, vamos voltar para Gênesis 2, versículo 18. Gênesis 2, versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Deus poderia dizer assim, será muito bom, ou será bom que o homem esteja acompanhado. O foco de Deus nessa expressão, será bom se o homem estiver acompanhado, se ele tiver uma companheira, uma adjutora, o foco, o peso da expressão estaria sobre a união.
Mas ele falou, não é bom que o homem esteja só, o peso está sobre a solidão. Ele poderia dar o peso sobre o companheirismo, os dois estarem unidos. Será muito bom quando o homem tiver a sua esposa. O peso estaria sobre isso, o companheirismo. Mas ele deu o peso sobre a solidão. Não é bom. E um peso negativo, por sinal. Então é bom, varão, que você tenha a sua adjutora. E o irmão aqui, ele casou duas vezes, né? Renovou o negócio aí. Está em lua de mel já. E o interessante é que aqui a expressão adjutora que esteja como diante dele aqui, a expressão em hebraico é knegidó, de negidã. Esse knegidó é uma expressão em hebraico que ela é tratada para indicar algo que está de frente, olha só, é algo que está de frente de Migdol, de frente de alguma coisa. Ele usa a expressão knegidó, negidá. Então, essa expressão é usada para isso, algo que está de frente de outra. Essa expressão também é usada na escritura hebraica para indicar algo que completa outro algo. Entende? A mesma expressão. Para que está de frente e para algo que completa. O interessante é que essa mesma palavra, ela também é usada para indicar aquela expressão que indica alguma coisa contra outra coisa. Veja só que coisa interessante, né? E também é usada para indicar algo que é diferente do outro. Então, essa mesma palavra é usada para indicar algo que está de frente a, que completa, que é contra e que é diferente. Essas 4 expressões. Então, quando diz que a mulher está como diante do homem, está de frente do homem, para completar o homem, é diferente do homem e é contra o homem. E contra aqui não é a expressão de ser contra, de ser opositora a ele, é que é diferente dele. E no lar nós encontramos isso. A mulher, às vezes, tem uma opinião que é exatamente o oposto da opinião do homem, que é totalmente diferente da opinião dele. Por quê? Foi assim que Deus fez. Deus, quando criou o casamento, Ele criou com essa ideia. Ele não criou para que os dois fossem uma cópia perfeita um do outro. Vocês não são anjo. Vocês não são anjo. Os anjos é que são iguais um ao outro. As pessoas não são, marido e mulher não é nem anjo e nem Deus. São dois seres humanos, porém diferentes um do outro. Mas a diferença é grande, a ponto da expressão aqui em hebraico ser knegidó. Essa mesma palavra, ela aparece com outro prefixo, outro sufixo, em outra parte da Bíblia. Lá é lenegidã. Vamos ver. Neemias 12. Veja só que coisa interessante, onde essa palavra ela é usada e em que contexto ela é usada, só para exemplificar o uso dela. Neemias 12 é aquele momento em que veio para Jerusalém com Zorobabel. Você sabe que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, etc. Depois ele foi restaurada, foi reconstruída. E Esdras foi lá para reconstruir o templo, depois Neemias foi para reconstruir os muros e a cidade, enfim, os irmãos já sabem dessa história. E foi pessoas com esse pessoal, primeiro com Zorobabel, depois com Zorobabel e Esdras, depois com Neemias, para participar da reconstrução da nação de Israel. Tudo bem. E foi ali pessoas de diversos ofícios, para auxiliar a reconstrução da cidade. Construtores, guardas, soldados e esse pessoal aqui. Olha só, versículo 8 e 9. Neemias 12, versículo 8 e 9 diz assim: E foram os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias,
Judá e Matanias. Estes seus irmãos presidiam sobre os louvores. Pessoas que louvavam o Senhor, amém? Tudo bem. Versículo 9. E Baquebuquias e Une, seus irmãos, estavam defronte dele nas guardas. A palavra defronte aqui é a mesma de lá, de Gênesis. A expressão usada aqui é a mesma de Gênesis. Que negidou, que aqui é lenegidã, é a mesma. É a mesma. Eles estavam nos louvores e defronte de um do outro. Veja o versículo 24. Diz assim: foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles, para louvar e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Viu a expressão aqui? Defronte e contra. Mas esse contra aqui no louvor não é um inimigo do outro. Esse contra aqui é para completar o outro. Está defronte, contra, ser diferente do outro, mas com o objetivo de quê? De complementar o outro. Você viu aqui dois irmãos, um no violino e outro ali no teclado? No louvor, eles estão um contra o outro. Mas esse contra aí é para a harmonia. É para que haja um louvor perfeito. Um faz uma coisa, o outro faz outra coisa. São diferentes. Teclado é teclado. Tem nada a ver com violino, irmão. O que tem a ver teclado com violino? Nada. Mas coloca os dois para tocar para ver o que é que vai sair daí. Então, o casamento, dentro do lar, quando Deus traz Adão e traz Eva, quando Deus junta casal, homem e uma mulher, Deus já fez de propósito os dois diferentes um do outro. Mas é justamente a diferença que Deus quis que fosse, que existisse. Porque é dessa diferença onde vai haver a complementação um do outro para a glória de Deus. Tem que ser diferente. Você já pensou, minha irmã? Como foi dito por Betânia ontem aqui. Você já pensou, minha irmã, se o seu marido fosse exatamente igual a você? Presta atenção. Um homem com TPM, irmã do céu. Imagina um homem com TPM dentro de uma casa. Imagina um homem com ansiedade. Irmão, não queira a mulher igual a você. Você já pensou se a mulher fosse igual a você? É assim, seca, superficial. O homem é superficial. Você está falando com um homem, ele tem um mecanismo que já foi dito ontem aqui. Ele desliga. Ele desliga. A sua esposa escuta você. E outra, escuta nas entrelinhas. Ela não apenas escuta a sua palavra, mas ela está prestando atenção na palavra e ela vai guardar isso pelo resto da sua vida. Por isso, vai a dica aí. Quando a sua mulher diz assim, amor, ó irmão, começa a fazer uma oração daquela poderosa. Vem aqui, amor, quero te perguntar uma coisa. Ela vai fazer a mesma pergunta que ela fez há 3 anos, 2 meses e 22 dias atrás. E você vai ter que dar a mesma resposta. Porque se você deu uma resposta lá atrás, e aqui está dando outra resposta, ela vai dizer, esse camarada está mentindo, tem alguma enrolação. Porque da outra vez ele disse uma coisa, está dizendo outra agora? Lá atrás ele disse que foi com fulano e beltrano. Agora ele está dizendo que foi com o pai e com o irmão? E eu acho que tem história aí. Pode guardar, ela vai fazer a terceira pergunta. Lá na frente ela faz outra pergunta do mesmo jeito. Para pescar alguma coisa. Depois que ela está com a pescaria completa, que ela não tem pressa, ela vai juntando as peças, aí ela chama você e vai dizer, aqui, o peixe A, peixe B, peixe C, peixe D. Explique. E aí, tchau, né, Michele? Né, Michele? Tchau.
O homem é superficial porque ele nem vai lembrar que ela perguntou isso a primeira vez, não vai lembrar que ela perguntou já a segunda, nem vai lembrar que perguntou a terceira e que essa é a quarta vez. Ele não vai lembrar que houve outras perguntas semelhantes a essa. Quanto mais o que ele respondeu em cada uma. Então, irmão, bom seria você andar com um bloquinho de papel no bolso, qualquer coisa tu vai lá, escreve a pergunta e escreve a resposta. Quando ela perguntar de novo, tu diz, amor, espera aqui um pouquinho. Vai lá, pega o bloquinho, dá uma olhadinha. Porque o homem, ele é assim. É diferente um do outro. É diferente. E a diferença é grande entre os dois. Mas quem fez isso? O Criador. Deus fez assim. E Ele quer que seja exatamente assim, para a glória de Deus. Amém? E como é que vive esses dois seres dentro de casa? O homem tem uma caixa vazia e a mulher não tem. A mulher não tem nem caixinha. O que é isso? Todos os cérebros, o cérebro feminino, o cérebro masculino, funciona diferente. Os homens pensam que tem alguma vantagem, conforme a neurociência, é discussão isso, né? Eles estão discutindo ainda essas questões. Uns concordam e outros não, mas a maioria diz que o cérebro masculino tem mais neurônio do que o cérebro feminino. Mais neurônio, mais conexões, mais células nervosas, neurais no cérebro. Os homens, viu aí? Eu tenho mais neurônios do que você. Tá. Só que tem um detalhe. As mulheres com menos neurônio do que os homens fazem muito mais conexão neural do que o homem, com todo aquele neurônio. Significa que o homem tem muitos neurônios inúteis, que ele não usa. E a mulher, com pouco, faz muito mais. Então, de quem é a vantagem? Fica aí a discussão. O homem tem caixas vazias. Ele tem caixas na sua cabeça. Você está conversando com o homem, ele está no ambiente. Qual é o assunto? O assunto é política. Ele está no assunto de política. Qual é o assunto? O assunto é trabalho. Ele está conversando sobre trabalho, emprego. É sobre emprego que ele está falando. É sobre este assunto que ele vai iniciar e terminar. Se ele está falando sobre filhos, é sobre filhos que ele vai falar, aquilo ali. Quando ele está com a esposa, ele está na caixinha dele chamada matrimônio. Ele está com a esposa. Quando ele está na intimidade, ele está na caixinha chamada intimidade. Desliga tudo e é só aquilo ali. Quando ele está na diversão, ele desligou tudo, desligou a caixinha da intimidade, desligou a caixa do matrimônio. Ele não lembra que tem mulher, filho, trabalho, não, irmão. Não lembra nem que tem o pâncreas doendo, que está com problema de coração. Que o médico, ele desligou, ele está só na caixa chamada caixa diversão, aqui. Quando ele está no trabalho, ele desligou tudo. Ele está na caixa trabalho, emprego, ali, ganhar o pão, o dia a dia dele ali. O resto não existe, é só aquilo. É essa caixa, é assim como funciona a cabeça masculina. Quando ele está numa coisa, é aquilo que ele está. O resto não existe, é só aquilo ali. E a cabeça da mulher? Não tem caixa. Não tem caixa. Tem uma fiação misturada. O fio da família está por cima do fio do trabalho, que está ao mesmo tempo passando por fio da saúde, o fio dos filhos, o fio da religião, o fio de Deus, o fio de tudo. E não tem caixa vazia. O que é caixa vazia? É uma das caixas que está na cabeça do homem. Além de todas essas caixas que o homem tem uma que está vazia. É dele. O que é que acontece nessa caixa? Nada. Você já viu o homem parado no tempo e olhando para o nada? E muitas vezes a esposa diz assim, amor, o que é que você está pensando? Ele responde, nada. E a esposa não entende o que é não pensar em nada. Porque a mulher, ela não tem isso de não pensar em nada, ela está sempre pensando em alguma coisa. O homem tem esse mecanismo de dar um reset. Ele desliga mesmo. Ele fica na televisão assistindo, e a mulher diz, está assistindo isso daí, amor? Ele, hã? Não estou assistindo não. Como não? Está meia hora com esse negócio ligado aí. Ele não estava assistindo mesmo.
E a mulher não. A mulher está numa coisa, a outra coisa chamou ela. Ela está fazendo uma atividade que para o homem seria uma caixa, é só aquilo que ele vai fazer. A mulher está fazendo algo parecido, mas ali ela está misturada com todas as outras coisas na sua vida. Então, uma coisa influencia a outra no mundo feminino. Amém? Então, é por isso que o homem, ele tem essa dificuldade. Vimos ontem sobre a questão do olhar masculino, que o homem tem dificuldade em olhar. Além da dificuldade do homem, do olhar, nós iremos falar, vamos ver se vamos falar mais um pouco sobre isso, tem a questão da caixa vazia. O que quer dizer? A mistura dos dois complica mais ainda a relação homem-mulher. Porque enquanto a mulher não tem caixa nenhuma, muito menos caixa vazia, o homem tem várias caixinhas, inclusive uma que é vazia. E quando ele está nessa caixa vazia, ele desliga, ele fica olhando para o nada. E esse nada, às vezes, ele está olhando para uma direção aqui. Mas ele não está vendo, ele não está olhando, ele está olhando para o nada mesmo, ele não está racionalizando o que ele está vendo, ele está desligado do mundo, mas o seu olho está parado em uma direção. O que tem nessa direção, às vezes? Se tiver um cachorro brincando, tudo bem. Alguém vai pensar que ele está olhando para o cachorro. Se tiver ali um carro, alguém vai pensar que ele está olhando para o carro. Os irmãos estão entendendo? E se tiver ali, isso daí que você está pensando mesmo, uma outra mulher, uma foto de uma mulher, um panorama de uma mulher, ele está na caixa vazia. Aí as irmãs dizem assim, que conversa, irmão. Então, tem esse fator do homem, dele estar desligado do tempo. Está olhando para uma direção que não deveria olhar. Por isso, vale a pena os beliscão, irmã, para ele entrar na caixa do beliscão. Dê um beliscão, porque às vezes ele está aluado. Sabe o que é aluado? É o homem. O homem consegue ficar aluado. Mulher não sabe o que é aluada. O homem sabe o que é estar aluado. Aluado. Mulher não conhece isso. O homem sabe do que eu estou falando. Além dessa questão, tem a questão do homem não ter o controle sobre o seu instinto. O instinto masculino. O homem, você quer ver um exemplo, irmã? Pede para o seu marido, ele está assim, amor, cadê a toalha? O homem tem uma mania de entrar no banheiro, esquecer toalha, sabonete, cueca, calça, tudo. Amor, cadê a toalha? Ela diz, está lá, filho, está aí no guarda-roupa. E onde? Onde? O guarda-roupa está na cara dele. Onde? No guarda-roupa, aí na porta, você conta da esquerda para a direita, a terceira porta, aí embaixo tem as gavetas, conta a segunda gaveta, a do meio. Ele abre cá em cima. É embaixo, na esquerda, ele abre. Cadê, mulher? Aqui. Ele não acha. Está na cara dele, mas ele não vê. A dificuldade que o homem tem de perceber as coisas que estão perto. Por outro lado, irmão, anda com uma mulher e diz assim, amor, estás vendo lá aquela casa amarela, ali do lado dela, uma casa vermelha? Estás... Onde, amor? Já quando é a distância, a mulher tem dificuldade em fixar o olho numa distância. O homem tem dificuldade em fixar o olho no que é perto. A dificuldade, a diferença dos dois, se complementa ou não se complementa, irmãos? Se complementa. O homem, ele quando raciocina, ele raciocina com a razão, com as coisas mais mecânicas, sem vida, mais seco. Ele está vendo o número no final, o resultado final da coisa. A mulher está olhando o processo aqui. Ela põe mais emoção no que ela está fazendo. O homem põe mais o resultado. Os dois se complementam ou não se complementam, irmãos? É diferente, não é? Mas se complementam ou não se complementam? O problema é que o homem, ele não aceita ser como ele é, e a mulher, idem. O homem, quando ele tem essa dificuldade do olhar, Jesus Cristo até falou sobre isso.
é uma diferença entre homem e mulher também. Mateus 5, né? Mateus 5, aqui no versículo... Eu perdi. Quanto? É o 29, né? 28, né, filha? Olha só, é bom andar com o dicionário do lado, irmão. 28 diz assim, ó. O 27, né? Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, Jesus, quando ele fala desse assunto, ele dá um alerta para os homens. A questão é que o homem, ele olha, não diz que a mulher tem memória de elefante? Tem, sim. Só perde para o elefante, né? Alguns dizem. Mulher, vai, é um segredo dos homens também, tá? Os homens também têm memória de elefante. Mas percebe qual é o assunto? O homem tem uma caixinha de arquivos, de lembranças, de coisas que ele viu e atentou para aquilo, de quando ele tinha 5 anos, 6 anos. Ele lembra do vento que soprou na escola e a roupa da menininha de 6 anos levantou e ele estava na sala e viu aquela cena. Ele está com 50, mas ele não esqueceu, não. Então, o que é que faz a mulher guardar as coisas na cabeça dela? Aquilo que interessa a ela. O que é que faz o homem guardar as coisas na cabeça dele? Aquilo que interessa a ele. Então, tem coisas no arquivo da cabeça da sua mulher que você nem imagina que está lá. Só vai lembrar quando o defunto aparecer na sala, né? Pois é. Irmã, tem coisa na cabeça do teu marido que você não imagina que tem aí. Você não imagina. Tem coisas que ele não quer nem lembrar, para não pecar. Porque se ele lembrar, ele peca. Só a lembrança já é o pecado. Ele não vai lembrar. Amém? Então, Jesus, quando ele diz atentar para uma mulher, ele não disse olhar, ver uma mulher. É diferente eu olhar para algo e atentar para esse algo. O homem vive em sociedade. Irmão, você vive em sociedade. Você não tem como não ver. É óbvio que você vai ver. Muito mais nos dias que nós vivemos. Até o que você não quer ver, você vê. Você vai ligar lá a sua internet para ver o resultado do futebol de Corinthians e Palmeiras. Você clica lá no espaço de esportes, de qualquer, qualquer site de informação, sei lá, Globo.com, vai. Mas antes de você chegar na parte de esporte, aqui tem um monte de coisa que você não queria ver, irmão, mas tem que ver, porque você está ali. Se você anda na rua, você vai na faculdade, para onde você for, você vai ver coisas que você não queria ver. Eu espero que não queria, mas você vai ver. O que Jesus está dizendo aqui não é o homem que olhar para uma mulher. É impossível. Principalmente com essa bendita dessa caixa vazia, que você fica olhando sem saber que está olhando. Ainda mais quando passa alguma coisa, você, eita Jesus, queima ela, Jesus, queima Jesus, e não tira o olho. Queima, mas não tira o olho, vai queimar primeiro o teu olho, né? Para poder queimar lá. Então Jesus já sabia disso. Então, o que é que seduz o homem? O que seduz o homem é o que ele vê. O homem é seduzido pelo olhar dele, pelo que ele vê. A palavra de Deus diz assim, atentar para Jesus, olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Essa palavra é para homem, atentar, fixar o olho naquilo que você não vê. E a mulher é seduzida pelo quê? A mulher é seduzida pelo tom da voz, pela maneira como se fala. Senti sua falta hoje. Aliás, senti sua falta ontem, você não veio aqui. O que foi que houve?
Teve alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Não, é que teve um problema. A sua presença aqui, ela alegra o ambiente, a sua ausência é percebida. Você faltou, sentimos a sua falta. O seu sorriso, a sua simpatia. Ai, ele é tão gentil, né? Meu marido não diz isso comigo. Sabe o olhar do homem e o ouvir da mulher? São essas as armas. São esse o caminho. Então, por isso que Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É palavra para a mulher. O homem, atentar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mulher, ouve a voz de Cristo e segue. Irmãs, existem 2 tipos de homens que você deveria conhecer para se afastar deles. É o cafajeste e o canalha. E essas palavras, eu não estou usando aqui com tom pejorativo, não. Essas palavras existem, está no dicionário, e é o nome que se dá mesmo. Canalha e cafajeste. Não é um palavrão. Não estou chamando nome feio aqui. Não, o nome dela é essa mesmo, cafajeste e canalha. Então, esses 2 seres humanos do sexo feminino é o tipo de homem que você, irmã, deveria conhecer para se afastar. O cafajeste é aquele que os dois lançam os seus encantos para conquistar mulheres, para seduzir mulheres. O cafajeste e o canalha se diferenciam apenas na profundidade do investimento. Esse investimento de conquista. Sabe o Dom Juan, essas coisas? Pois é, existe. O cafajeste, ele vai observar a mulher. E vai observar a carência da mulher. Todo mundo tem carência. Homem tem carência, criança tem carência, idoso tem carência, mulher tem carência, rei tem carência. Todo mundo tem carência. Em alguma área tem carência. Então, ele vai analisar a sua carência, o que é que você precisa, o que você quer, quais são os seus sonhos, os seus anelos, e onde você está insatisfeita. Preste atenção, tá, irmã? Eva, no paraíso, Deus visitando toda a tarde, o homem era perfeito, tá, irmã? O homem era perfeito, não venha com essa história, não, o homem era perfeito lá. Mas, mesmo assim, ela estava insatisfeita. A insatisfação é algo que destrói. E o cafajeste e o canalha, né? Primeiro o cafajeste, ele vai perceber qual é a sua insatisfação e qual é a sua necessidade, qual é o seu sonho, o que é que você pensa, o que é que você quer. E ele vai pegar o que já está pronto e vai investir em cima disso. Ele vai roubar o teu coração. Mas por que é um cafajeste? Porque ele faz isso com qualquer uma. Você é só mais uma. Você não passa de mais uma só. Morreu aí o assunto. Ele vai usar você. Sabe quem mais investiu em aborto? As feministas, que não é o caso das irmãs. A grande conquista das feministas é o direito de matar o próprio filho. Elas têm esse direito, foi dado a ela o direito de matar, assassinar o seu próprio filho. Mas sabe quem ganhou com o direito das mulheres matar o filho? Foram as mulheres. Não, desculpa, irmã, não foi não. Quem ganhou foram os homens. Com o filho morto, ele não tem que pagar pensão, entendeu? Ele não tem nenhuma responsabilidade, muito menos sobre você, mulher. O cafajeste é o grande vencedor, e o canalha é o grande vencedor do direito que as feministas conseguiram de matar os filhos. Agora ele pode usar sem compromisso zero. Antes tinha até um compromisso, caso ela engravide. Hoje, compromisso zero. Esse é o cafajeste. Ele vai usar o que você já tem de necessidade e vai trabalhar dentro do que você está demonstrando para ele.
trabalhar aí, com você e com trilhões, se for possível. E nenhuma dessas ele vai assumir. Ou você acha que ele vai deixar a esposa se ele for casado? Tem cafajeste casado, tá? Tá, irmã? Viu, irmã? Tem cafajeste casado. Você acha mesmo, irmã, que ele vai deixar a família dele, que ele construiu, que ele está lá com a esposa, os filhos, tem um nome social, tem isso, tem aquilo, para deixar para fazer uma nova aventura com você? Você está sonhando, acordada. Isso não vai acontecer. E se acontecer, quem será a esposa agora? Ele está fazendo isso com essa esposa aqui. Está investindo numa outra mulher. Tem essa esposa aqui. Está investindo nessa. Vamos supor que aconteça, que ele deixe essa e fique com essa aqui. Tá, quem é a nova esposa agora? Essa. O cafajeste não tem cura. Só Jesus cura ele. Ele vai continuar jogando os seus olhares, os seus encantos, a sua voz melíflua, os seus encantos, para conquistar quantas ele puder. E a diferença para o canalha? O canalha, o cafajeste usa o que a mulher já está demonstrando, não é? O canalha, ele vai trabalhar para que isto que a mulher sinta seja mais profundo ainda. O canalha, o cafajeste, sabe falar com o ser feminino. Ele sabe olhar para um ser feminino. Ele sabe ouvir o ser feminino. Ele sabe perceber o que a mulher está querendo dizer, expressar e sentir. Ele ajuda a mulher a fazer aquilo que ela tem vontade de fazer. Mas o objetivo dele não é a mulher, é ele. O objetivo dessa relação é ele. Ele quer mais uma. E você é a bola da vez. O canalha, ele não vai se satisfazer com o que você está demonstrando para ele. Ele não vai apenas usar o que você está demonstrando. Ele vai trabalhar isso aí. Ele vai fixar esta necessidade e vai fazer ela ficar mais real na sua vida. Demonstrando que ele é a solução, que ele é o seu prêmio, que ele é aquele enviado para lhe satisfazer finalmente como mulher. Você agora será realmente recompensada como mulher, porque chegou um homem à altura das suas prerrogativas. O canalha. O objetivo dele é o mesmo do cafajeste. Qual a diferença entre os dois? O cafajeste não investe nada, ele pega o que você já está demonstrando. O canalha, ele chega até a investir. E no outro dia ele até liga. Sabe, ele liga. Ele manda flores. Ele diz coisa, ele investe na relação. Mas o objetivo é sempre o mesmo, destruir você. Então perceba essas diferenças. Irmãos, às vezes nós homens, esquecemos que o tempo está passando para a gente. Sabe, é como se nós tivéssemos uma imagem digital que não passa a idade. Quando você pensa em você mesmo, irmão, homens, os homens que aqui estão, quando você se lembra de você mesmo, como é que é a imagem formada na sua cabeça? Na maioria, as mulheres não sabem nem do que eu estou falando. Mas os homens sabem do que eu estou falando. Quando você lembra de você mesmo, qual a imagem que você pensa de você mesmo? Geralmente é diferente e muito melhor do que aquilo que você de fato é. Geralmente a sua imagem, eu chamo de imagem digital, não existe isso, é só uma expressão. A autoimagem que você tem de você mesmo, geralmente é melhor do que a de fato é. Só que essa imagem que você cria é a mesma imagem que você sempre criou, desde o tempo de adolescente, ou talvez até antes. Essa autoimagem que o homem tem, ela não envelhece. Ele envelhece. Mas essa autoimagem, que é o ego do homem, que é o a autoafirmação, a necessidade de se autoafirmar, essa imagem não passa. Ela não muda, ela continua o mesmo. Então, se o rapaz é um homem jovem e bonito, essa imagem será semelhante a ele. Tudo bem.
pouco melhorada, né? De preferência. Mas este jovem, ele está envelhecendo. Esta imagem que ele guarda dentro dele, que só ele conhece quem é, não envelhece. Então, às vezes, acontece de o irmão já está lá, sabe, irmão? Já descendo. Não dá mais nada, conta de nada. Já está já nas últimas. Mas a autoimagem dele é aquela que ele tinha quando ele era jovem. Então, o que acontece algumas vezes? O homem, já com 47 anos, o meu caso, 48, 50, 30, sei lá, não importa, casado, com filho. Aí passa uma menininha, irmão, 17, 18 anos. Irmão, vai orar, irmão. Vai pedir a Deus, Deus, envelhece a minha imagem, que ela está nova, quero que ela fique igual a mim. Sabe, irmã, acho que a irmã já conhece esse tipo de irmão, ou de homem, que chega para você, a paz do Senhor, irmã. Tudo bom, irmã? Segurando a mão e massageando a mão da irmã, rapaz. Vai te orientar, rapaz, a mulher é casada. E cuidado com o pai dela, se ela não for. Sabe como é o pai dela? E de outra, ele aperta a mão e a paz do Senhor. Irmão. Olhando para tudo. Irmã, vigie com um homem que fala com você olhando para os seus lábios. Olha no olho, irmão. Sabe, homem? Olhar no olho. É uma mulher, é um ser humano, tem alma, tem espírito ali dentro. Deus trabalha na vida dela, Deus a ama, quer levar ela para o céu. E se você for empecilho, Ele mata você. Deus tem um negócio na vida daquela mulher e você é o empecilho, você vai morrer. Então, olha como homem, e não como cafajeste ou como canalha, como homem de Deus, sabe? Com respeito. E quando vier uma mulher que também não é crente, ou está na igreja, ou não importa, o homem olha a paz do Senhor olhando para tudo, e a mulher faz assim, a paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Que isso? E olha tudo também. É crente, crente. As esposas, como foi dito ontem, estou só repetindo, as esposas conhecem bem, aquela mulher bem. Lembra disso? Foi dito ontem? Cuidado bem. Mas o que foi, mulher? Não está acontecendo nada. Está. O homem, irmão, é desligadão. Às vezes não. Se ele for um canalha ou um cafajeste, ele já percebeu antes de você. Mas, graças a Deus, nós estamos no meio de crentes, tem aqueles que são desligadão mesmo. Não vê a maldade da outra. Ela está investindo, mas ele está aqui, sabe? Tem umas 200 caixas vazias nele. Aluadão. E a mulher que chega junto, bem, vigia, bem aquela mulher, amiga de trabalho, sei lá o que for. Tem irmãos, tem gente, irmãos, que manda foto pelas redes sociais de algumas coisas que não deveria nem tirar foto, quanto mais mandar. Os adultos sabem do que eu estou falando. Tira as fotos que não deveria nem tirar. Acha muito bonitinho aquilo. Pensa numa coisa feia, mas ele tira a foto que acha bonitinho. Aí manda. E manda às vezes para a mulher casada, manda para a irmã, manda para a crente, manda para quem não é crente, no trabalho. Então isso está no meio da igreja? Está. Como é que eu sei? Porque eu sei. E os irmãos, alguns irmãos não vigiam nem na investida que o inimigo dá. Outro dia chegou um irmão para falar conosco sobre problemas desse tipo. E nós falamos, irmão, essa mulher está com um espírito demoníaco, irmão. Você precisa orar por ela, porque Deus liberte ela. Não, irmão, não está não. É porque, tadinha, ela é carente. Ela está com problema. Então, irmãos, a Bíblia diz que o homem deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Está aqui, ó, em Efésios, 5. Já vou encerrar, irmãos, que a hora já foi. Efésios 5, olha só. Diz, versículo 22, para as mulheres. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. E a sujeição da mulher ao marido é a sujeição como ao Senhor. Vai aí a reserva. Não é sujeitar-se
a tudo que o marido quer, não. Tem coisas que o marido quer que você não deve sujeitar. É ao Senhor, como ao Senhor. É para a honra do seu corpo e para a honra da sua fé, da sua vida espiritual. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Mas a relação da mulher com o marido é igual à relação da igreja com Cristo. Não é uma relação gratuita. E como é a relação da igreja com Cristo? Observa, como é Cristo ser o cabeça da esposa? E veja, marido, se você é assim. A mulher só pode ser sujeita a você, e essa sujeição aqui é bíblica, se você for igual a Cristo. É claro que a mulher será sujeita ao marido que nem crente é. Mas eu estou falando aqui de fazer coisas que vai desonrar a ela mesma. Os adultos já estão acompanhando onde eu quero chegar. Do que é que eu estou falando? 25 diz, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe aquela coisa de o homem é o cabeça e a mulher não é a cabeça? O homem é que manda? Olha só, irmãos, não é bem assim. O homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. E continuando diz, qual foi o marido, o marido que maltrata o seu próprio corpo? Cristo não maltratou a igreja, então o marido não deve maltratar a esposa. O interessante que, continuando, diz que se entregou por ela. Jesus se entregou pela igreja. Qual é a função de um cabeça? Se entregar pela esposa. É fácil ser cabeça? Não diz que a mulher deve se entregar pelo cabeça, mas diz que o cabeça deve se entregar pela mulher. Ser cabeça, a consequência de ser cabeça é isso. É você dar a sua vida pela sua esposa. E a esposa respeitar o marido, no versículo 33. O interessante é que em Colossenses, nessa mesma passagem, diz no capítulo 3 de Colossenses, versículo 18 e 19, diz, vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. A sujeição da mulher ao marido é no Senhor. É obediência ao marido em obediência a Cristo. Obedecer a mulher ao marido como obedece a Cristo. E continuando diz a consequência de um homem ser o cabeça. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Então, veja que a ordem de Deus dentro do lar é de harmonia, harmoniosidade. Knegdô é a expressão. Um é diferente do outro, mas é nessa diferença onde busca a harmonia do lar. E cuidado com as setas, cuidado com as investidas. Irmãs, cuidado com os cafajestes, cuidado com os canalhas. Irmãos, cuidado com você mesmo, com o seu olhar, com o seu pensamento, com as suas lembranças. E cuidado com aquilo que está chegando para você, que atrai você pelo olhar. Porque é nessas áreas onde o inimigo pode trabalhar e destruir a sua vida. Amém? Então, a família para a glória de Deus é isso aqui. O homem e a mulher que reconhece os seus limites, reconhece os seus pecados, reconhece a sua necessidade de Cristo. Olhar para Cristo, autor e consumador da fé, e ouvir a voz de Cristo quando Ele fala. Amém? Que seja assim para a glória de Deus. Que Deus abençoe ricamente esta igreja, em nome de Jesus. Pastor, Deus te abençoe, pastor. Você e sua família. Que Deus recompense vocês por essa iniciativa. Amém? Deus abençoe.